é uma cultura com grande potencial, tem muito pouco estudo. Eu vejo, inclusive, o pessoal querer trabalhar palma irrigada, irrigada, irrigada. Palma não precisa de água irrigada. Palma precisa a gente trabalhar essa parte de comida, tá certo? De reconhecer, de saber a quantidade de cálcio que ela precisa, de fósforo, de potássio, e fornecer. Muito mais importante do que a água é a adubação. E você vê que nesse nível de 400, e também não pode, ninguém faça conta de 700 toneladas por hectare, né? Um projeto não pode ser pensado na melhor situação. Sempre que a gente dimensiona aqui, a gente dimensiona para 200 toneladas, né? Isso é um conceito da engenharia civil. A gente dimensiona para a situação pior. Mas a extração de cálcio, de fósforo, de potássio é altíssima, né? Nesse nível de produção. E isso precisa ser reposto. E nós não temos essa cultura, né? A gente acha que o solo da gente é muito bom. E ele é bom, assim, o pH é bom, os níveis de fósforo e potássio são razoáveis, mas nesse nível de extração não existe. E aí precisa desenvolver essa cultura de adubação, de repor, de entender como é que cada um funciona. Eu entendo isso como produtor, né? Não como técnico. É o que eu falei, não como Paulinho Suassuna, não como Alberto Suassuna. Mas a gente está criando essa cultura. E eu falei, o nosso Palmares, a gente não está tratando da forma como deve ser tratada, justamente porque a gente vem de um preço de adubo altíssimo. Agora que voltou a baixar de R$ 2.000 a tonelada. Então, agora, a gente está correndo para tratar esses últimos campos que a gente vem usando e plantando. Bom, Joaquim, viu, Janaína? Fiz assim, ó, a não ser que eu esteja... A minha conta foi a seguinte. É tão violenta essa produção que se você pegar um capiaçu de 300 toneladas de matéria verde, se você colocar 20% de matéria seca, 3 vezes 2, 6. Então, nós estamos falando de 60 praticamente. Então, assim, você imagina aquela lavoura de capiaçu, que é uma coisa violenta visualmente. Visualmente, né? Eu nem falo de milho nem nada, porque eu acho que a vibe do que você precisa aí na condição de vocês é volume, né? Eu nunca imaginei essa produção. E eu fiquei pensando, um nível de extração muito alto, né? Como é que fica essa questão da velocidade de solubilidade de alguns nutrientes, que, por exemplo, se for baixa? Como é que, por exemplo, fósforo... Então, mas o nível que tem de tecnologia de produção de adubo, eles não têm essa solubilidade baixa, né? Assim, o que a gente tem é o calcário que demora um pouco mais para incorporar. Sim. Mas o MAP, o potássio que a gente usa e o boro é de absorção mais fácil. Você só usa, então, fontes de alta solubilização, né? Exato. Tá certo? E que não volatiliza. Ureia, por exemplo, a gente não usa, não precisa, a palma mesmo produz. Um processo... Quando você cai 5 milímetros, ela emite uma raiz dentro de 24 horas para absorver isso. Passou aquela chuvinha, ela corta essa raiz de captação de água e o apodrecimento daquela raiz, ela processa o nitrogênio necessário para ela. Então, a gente não trabalha aqui com ureia de forma nenhuma. A única ureia que entra é a que tem no MAP. E o resto a gente trabalha com MAP, potássio e o calcário. E aí, assim, isso é uma coisa muito recente, né? Quem nos deixou, quem nos trouxe até aqui na pecuária, que isso foi crescendo desde o meu avô, a gente começou com o búfalo. Isso aí é para mostrar, Janaína, a parte de plantio por tablete, que é uma coisa que a gente está tentando. Tentando não, a gente já fez, e aí isso vai permitir a gente mecanizar. Tá certo? Isso aí foi no campo, um acidente, um pedacinho de palma de 1 polegada, caiu, eu achei e bati a foto. Porque o primeiro palmal adensado que a gente fez foi em 2013, e aí foi o pessoal chamando a gente de doido, a gente mesmo sem acreditar não, acreditando, mas com medo. Porque até 2012 veio uma praga aqui e dizimou os nossos palmais. A gente tinha 300 hectares de palma, meu pai tinha 300 hectares de palma num sistema tradicional de plantio, que era 10 mil plantas por hectare. Você pode voltar lá nessa foto. E aí a gente ficou aqui, você imagina chegar uma praga e acabar com tudo. Então a gente mudou o cultivar. Antes a gente trabalhava com Opuntia ficus indicas. Essa daí é uma Opuntia e agora me esqueci o resto. Mas é a orelha de elefante. E ela é resistente à cochonilha do carmim. Aí a gente foi começar a replantar
estava sem semente, e a técnica de produção de tablete significa justamente você pegar uma folha e fragmentar ela. Em vez de uma folha ser uma semente, você faz de 4 a 10, dependendo do tamanho da folha, né? E aí a gente planta fragmentada. Isso a gente fez em 2013, depois voltou a ter muita semente, plantava no sistema tradicional. E agora a gente está experimentando uma plantadeira mecanizada. Você lembra que eu falei que a gente gastava 15 dias para fazer 1 hectare, e a plantadeira hoje está permitindo a gente fazer 1,5 hectares de tablete, porque aí eu padronizo. Porém, a gente está desenvolvendo essa plantadeira junto com a empresa de São Paulo e criamos um outro problema. Ela planta 15 mil tabletes por hora e o pessoal não aguenta cortar o que ela planta. Então, a gente está desenvolvendo em paralelo uma máquina para pegar a palma e fragmentar. Então, você veja que essas tecnologias de plantio, de conhecimento de adubação, não é que são recentes, mas estão chegando para a gente agora. E aí a gente está, como eu falo, a gente está na iminência de virar uma chave muito positiva na região da gente. E vai deixar de ser a região que é tida como um problema, vai figurar dentro do cenário nacional como uma possibilidade de uma região muito próspera, que eu acredito demais. É o que eu falo, a nosso problema aqui, repito, não é de natureza técnica agrária ou pecuária. Não é uma terra condenada por falta de possibilidade. O nosso grande problema aqui hoje é de natureza da política pública, né? Como a gente vive no Brasil, muita coisa, né? Em torno disso. Só que algumas regiões, pelo fato da colonização nossa ser europeia e ter um clima parecido lá, o pessoal colonizou e já trouxe uma tecnologia. Para nós não tem essa tecnologia. A gente tá fazendo isso agora, né? Que eu falo, o Brasil é muito recente. Então, até hoje a gente não tem uma instituição, não tem uma Embrapa, não tem um instituto de semiárido, não tem uma universidade que diga a gente vai entender e abraçar esses 90 milhões de hectares para produzir em sequeiro, estabelecer um programa de produção em sequeiro, gerar nossos indicadores, apresentar as dificuldades, os gargalos e apresentar soluções. Quando você fala em semiárido, inclusive na cabeça da maioria dos produtores, é irrigação, 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 e nunca vai ter água, né? Você vê que a gente tem, a gente tem todos os açudes riachos tapados aqui, e hoje os açudes estão tudo secos. Então, você imagina montar uma pecuária fundamentada em irrigação, fazer comida através de irrigação. Está com o meu sistema produtivo totalmente colapsado hoje, né? E isso está na cabeça da maioria dos produtores. O cara, não, vamos fazer uma irrigação. Você falou aí capiaçu. Traga o capiaçu aqui para os 300 milímetros, que ele não fica nada, ele morre. Entendeu? Então, assim, ele não é o elemento biológico compatível com a nossa realidade, né? Ele é muito bom de biomassa, mas ele tem um nível de exigência altíssimo de volume de água, de frequência, de rega, de tudo, né?